E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Nubank. No início de 2020, o Nubank e outros bancos digitais chamaram muita atenção do pessoal. Por quê? Porque diversas pessoas, clientes, estavam migrando suas contas correntes dos bancões tradicionais para os bancos digitais, devido à modalidade de serviços tecnicamente gratuitos que eles prestaram, e daí as pessoas acabavam fazendo essa migração. Claro que a grande maioria acabava tendo a conta nos dois, mas isso chamou a atenção porque eles conseguiram fazer uma aquisição em número de clientes muito interessante. Porém, os resultados não estão muito atrativos ainda. Em 9 de dezembro de 2021, o Nubank abriu capital na Bolsa Americana, ele não abriu na Bolsa Brasileira, e ele teve uma precificação superior ao Banco Itaú, que é o nosso principal banco do país. E muitas pessoas começaram a se questionar o seguinte: será que faz sentido uma empresa tão recente assim, que não apresenta resultados interessantes, que tem resultados de prejuízo, ter sido precificada acima do valor do Banco Itaú, que é um banco sólido, com recorrência de resultados e altíssima distribuição de lucros? E de lá para cá, as ações tiveram uma grande desvalorização. E muitos investidores se perguntam: será que agora faz sentido investir? Ou será que ainda está caro? E a gente vai trocar uma ideia, eu vou estar dando a minha opinião sobre o tema, e é claro que não necessariamente eu esteja certo. A gente tem que entender o seguinte: em um fluxo na bolsa de valores, toda transação tem um comprador e um vendedor, ou seja, enquanto alguém aqui desse lado desistiu do projeto da empresa, alguém aqui desse lado está acreditando no projeto da empresa. Então, opiniões são diferentes, a gente tem métricas diferentes para avaliar e linhas de investimento diferentes. Então, não necessariamente a minha opinião faça sentido para você. E lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Dá o like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer e a gente atingir mais pessoas. Valeu! Bom, meus queridos, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer uma pré-análise de investimento. Aí você já vai direto nos indicadores, vê se faz sentido e dali para frente você dá sequência no seu estudo e na sua análise de investimentos. Vamos dar uma olhada aqui no Nubank. Como eu comentei com vocês, o Nubank ele abriu capital na Bolsa Americana. Por isso, quando a gente digitar Nubank aqui, a gente vai ter o Nubank em dólar e o Nubank em real. Esse Nubank em real, ele é um BDR. O que é um BDR? Então, o que acontece? A ação americana tem uma intermediação com uma instituição aqui do Brasil. Então, essa instituição aqui do Brasil, ela traz essa ação aqui, transforma em um recibo e permite que você, investidor daqui de dentro do Brasil, em uma corretora nacional, consiga investir nas ações do Nubank sem precisar abrir uma conta em uma corretora no exterior. É mais ou menos nessa linha, beleza? É uma intermediação para facilitar o seu processo e você conseguir investir daqui de dentro do país. Eu trouxe vocês aqui no BDR para a gente conseguir verificar a questão que eu falei de desvalorização. A gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses está com uma desvalorização de 58%. O ticker da empresa para o BDR, né, é NUBR33. O valor mínimo que as ações atingiram foi de 2,72, valor máximo de 11,50 e valor atual de 4,14, ou seja, tivemos uma pequena alta aqui referente ao valor mínimo. Quando a gente avalia desde o início aqui, ó, 9 de dezembro de 2021, teve o IPO, ou seja, abriu o capital da empresa para os investidores poderem investir a R$10 cada BDR. Ela ainda teve uma valorização aqui, chegando a 11,50, né, que foi o valor máximo, e daqui para frente só foi uma grande desvalorização. Aí você vai me perguntar: poxa, mas por que isso ocorreu? Por diversos fatores. Primeiro teve essa questão de inflação, que acaba elevando a taxa de juros, e daí as precificações das empresas acabam ficando diferentes. Por ele ser uma empresa que ainda não apresenta resultados sólidos e queima bastante caixa em prol de adquirir clientes e poder potencializar sua plataforma e tudo mais, e oferecer um serviço mais atrativo, ele acaba demandando de muito capital. E como a taxa de juros sobe, o capital ele fica mais escasso. Por quê? Porque você acaba tendo outras oportunidades para investimento do que talvez queimar caixa. Então isso também faz com que a empresa seja vista com outros olhares. Mas o principal ponto desse vídeo é do seguinte: porque diversas pessoas ficam pensando assim: poxa, mas será que agora está barato? Porque era 11,50, agora está em 4,14, será que agora faz sentido? Então é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia aqui. Se a gente descer aqui um pouco,
a gente consegue visualizar alguns indicadores aqui e principalmente esse preço-lucro, que a gente vê ele negativo em 242. O que significaria isso? Isso daqui seria o número de tempo onde o lucro da empresa seria capaz de, tecnicamente, pagar o preço dela de valor de mercado. Por isso que é o preço dividido pelo lucro. Então, aqui nesse caso, como ele está negativo, é porque o lucro está negativo, ou seja, a empresa está apresentando prejuízos, o que distorce as métricas de forma negativa, você ficaria com uma margem líquida aqui negativa. Agora a gente vai dar uma olhada no Nubank aqui em dólar, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas, tá bom? Então quando a gente desce aqui é praticamente os mesmos indicadores, com métricas negativas, mas o que é interessante da gente conseguir visualizar aqui é o seguinte: valor de mercado, 23 bi, ou seja, com o nosso câmbio a R$ 5 mais ou menos, esses 23 bi de dólar aqui se tornariam algo em torno de 115 bilhões de reais, beleza? Guarda esse número. Aí quando a gente desce aqui para o resultado de 2021, a gente consegue visualizar que ele teve uma receita líquida de 1,7 bi de dólar e um prejuízo de 165 milhões de dólar. Ou seja, a empresa teve algo em torno de 8,5 bi de real de receita e mais ou menos entre 800 a 900 milhões de reais de prejuízo. Aí você pode me perguntar o seguinte: tá, beleza, careca, entendi, a ação desvalorizou, você mostrou os valores dela em dólar e em real, mais ou menos 115 bilhões de reais é a precificação dela, mais ou menos em 2021 ela teve 8,5 bi de real de receita e um prejuízo de algo em torno de 800, 900 milhões. Tá, e aí, o que isso significa? Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma comparação e eu vou deixar você usar a sua cabeça para decidir se talvez ela está barata, cara ou no preço justo. A gente está ainda aqui dentro do Status Invest e eu entrei aqui nas ações do Banco Santander, só para a gente poder fazer uma comparação. Ou seja, valor de mercado de 112 bilhões, parecido com o valor de mercado atual do Nubank. E quando a gente desce aqui na questão de resultados da DRE dele, aqui a DRE ele mostra qual que foi a receita, os custos, o resultado, se for prejuízo ou lucro do Banco Santander. Quando a gente olha em 2021, a gente consegue ver que ele teve 77 bilhões de receita e 15,5 bilhões de lucratividade. Ou seja, em 2021, o lucro líquido do Santander foi quase o dobro da receita do Nubank, e a receita do Santander foi quase 10 vezes a do Nubank. Ou seja, a gente consegue ver que um banco que ele apresenta resultados sólidos há mais de 10 anos, não apresentou prejuízo em nenhum ano, traz rentabilidades atrativas, está apresentando quase uma receita líquida de 10 vezes. É claro que não é exatamente 10, mas a gente consegue ter essa percepção de quase 10 vezes, e uma lucratividade quase 2 vezes maior do que a receita líquida, porque o Nubank ainda não está nem dando lucratividade, está com prejuízo. Então, se a gente fosse olhar sobre essa métrica, aí não teria nem condições, né? O Santander disparadamente iria acabar ganhando. Mas calma, meu querido, não precisa ficar estressado. Eu já imagino que você tá pensando assim: ah, pelo amor de Deus, você tá comparando uma fintech com um banco tradicional, você tá querendo comparar banana com maçã, isso não tem nada a ver. Realmente, o banco digital é um banco agora que ele tá inovando, ele tá trazendo diversos serviços, ele tá fazendo uma disrupção nessa linha do modelo de negócios, ele tá atingindo, no caso do Nubank, ele tá atingindo outros países, como por exemplo o México, e eu não estou dizendo que ele é um banco onde o modelo de negócio dele não vai dar certo. A questão é, o dinheiro é só um e nós precisamos investir. Você precisa escolher no que você vai colocar a sua grana, alocar o seu capital. Para minha tese de investimentos, eu acho mais interessante investir em negócios onde eu consiga olhar métricas financeiras que me mostrem que o meu dinheiro ali estará tendo um retorno mais atrativo. Quando eu olho para o Nubank, eu só vejo expectativas. Quando eu olho para o Santander, eu vejo resultados. E isso não é uma indicação, até porque você pode comparar com outros bancos, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, tudo mais. É claro que a comparação ideal seria Nubank versus Banco Inter, mas como o tema aqui é para ver se ele está caro, barato ou no preço justo, eu trouxe um banco já tradicional que tem um modelo de negócio diferente, porém parecido. E daí para a gente conseguir visualizar e ver se será que está caro ou será que está barato. Então, como a gente conseguiu visualizar, o resultado do Nubank ele não é muito atrativo, porém é um banco que tem uma grande crescente de clientes, está atingindo outros países, ou seja,
No futuro, pode ser que o banco esteja entregando resultados extremamente atrativos. Esse vídeo não é para falar sobre isso, mas está muito vinculado com expectativas. E expectativas, elas são perigosas, porque elas estão atreladas com a emoção e não com a razão. Então, quando você se toma por uma expectativa, você começa a projetar ou cenários muito positivos ou muito negativos. E isso não é interessante. Quando você olha com racionalidade para números, você consegue visualizar um cenário, bom, o banco já entrega lucratividade há muito tempo, com uma margem X há muito tempo, distribui lucros, então ele mais ou menos aqui o meu risco está bem mais reduzido e mais controlado. Quando você olha muito para expectativas, como no caso do Nubank, você vai ficar pensando, bom, ele vai crescer muitos clientes, depois ele vai rentabilizar muitos produtos, e daí ele vai aumentar a margem, a rentabilidade vai ser absurda, e daí esse preço dele de valor de mercado vai ficar extremamente barato, porque ele vai ter uma valorização de cota. Tudo bem, você pode imaginar, e esse cenário pode se concretizar. Ninguém aqui está falando que não vai. Inclusive, nada te impede de investir em duas posições, uma posição de banco mais sólido e uma posição de banco mais disruptivo, que tenha uma expectativa mais projetada no futuro. Mas, dando a minha opinião, eu não invisto em Nubank por conta disso. Eu não gosto desse vínculo de grana com expectativa, porque não necessariamente ela se realize da forma que você imagina ou no tempo que você imagina. Mas isso não quer dizer que Nubank não possa ser uma ótima opção e daqui a 5, 10 anos nós estejamos falando de uma empresa sólida com resultados interessantes e distribuições. Eu não investi no IPO. Apesar da queda, eu não acho também que esteja barato, porque quando a gente compara com outras oportunidades, a gente vê oportunidades que já geram resultado, que têm uma crescente razoável ao longo do tempo, que tem lucratividade recorrente, distribuições de lucros interessantes, ou seja, passam uma segurança maior. E a minha grana, eu não quero ficar brincando com a minha grana de forma especulativa. Eu quero colocar ela em negócios interessantes que gerem fluxo de caixa ao longo do tempo e com uma redução de risco, uma preservação de valor, não dando muito foco para a questão de ganância. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, você investe em bancão, você investe em Nubank, em qual que você investe. E lembrando que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos.